Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo inicialmente no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 9, o versículo de número 7. Assim está escrito: E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre a obediência sempre precede a bênção. O texto que li, ele está dentro de um relato, quando numa determinada ocasião, Jesus estava passando num lugar com os seus discípulos e eles encontraram ali no caminho um homem cego de nascença. E isso despertou nos discípulos de Jesus a curiosidade por saber a razão daquela cegueira, e eles perguntaram da seguinte maneira a Jesus: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Esta foi a pergunta, porque havia a ideia corrente de que as coisas só acontecem por consequência de pecado. E eles queriam ter a certeza se aquele homem tinha pecado, por isso nasceu cego, ou se os pais deles nasceram cegos e aquilo era uma consequência do pecado dos pais. A palavra de Deus, ela deixa claro que o filho não levará os pecados do pai e nem o pai levará os pecados do filho. Mas a alma que pecar, esta morrerá. Cada um levará sobre si os seus próprios pecados e há de responder por eles, salvo se chegar o momento da oportunidade, ao ouvir o evangelho, crer em Jesus, ser então por ele perdoado, liberto e transformado, e então agora eles não responderão por aquelas consequências, porque Jesus perdoou. Perdoou, está perdoado. Não há nada mais que acertar com os pecados dantes cometidos, uma vez que foram colocados diante de Jesus, e Jesus ofereceu o perdão completo, total, sobre aquela vida, para viver agora a vida cristã em paz, alegria e comunhão com Deus, sem nenhuma acusação na consciência. Porque o próprio João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus não veio para tirar alguns pecados, mas Jesus veio para perdoar todos os pecados. E aqui estava este homem, e os discípulos queriam saber a razão daquela cegueira. E a resposta de Jesus é o seguinte: nem ele pecou, nem seus pais. Os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia. E por que Jesus sabia? Porque Jesus é Deus. Jesus é onisciente, é onipotente, é onipresente. Ele estava aqui fisicamente por ter despojado-se da sua glória, porque na operação da sua glória, as pessoas não suportariam diante dele. E ele então disse: nem ele pecou, nem seus pais. Então, demoveu aquela indagação que os seus discípulos fizeram para saber quem era o culpado por aquela situação. Jesus disse: nenhum nem o outro. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Então aquilo aconteceu para que no tempo determinado por Deus, as obras de Deus realizassem em favor daquele homem e ele pudesse então receber o milagre de Deus. Então quando disse isto, Jesus disse: olha, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Então as oportunidades de Jesus, fisicamente, eram aquelas, e ele estava então aproveitando aquelas oportunidades para realizar a vontade de Deus. E ele disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
E tendo dito isto, Jesus fez o seguinte: ele cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos daquele cego. Fez aquela pasta, aquele lodo, e passou, untou os olhos do cego, e deu a ele uma ordem dizendo o seguinte: e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então, observe aqui os passos que aconteceu. Não sabemos qual era a idade deste homem, mas já era alguém que respondia por si, porque quando os pais foram interrogados pelos príncipes, pelos judeus, ele disse: ele tem idade, ele responde por si, pergunte para ele. Mas não é por conta disso, é porque eles tinham medo dos judeus que expulsassem eles da sinagoga se dissesse que foi Jesus. Mas aquele cego que foi alcançado por Jesus, que recebeu este milagre, ele testemunhou e não se acovardou, dizendo que foi. Ele não sabia quem era, mas depois ele tomou conhecimento de que era Jesus. Então diz aqui: Jesus untou os olhos dele com lodo, que fez com o cuspe e com a saliva e a terra, fez o lodo, untou os olhos dele, mandou que lavasse. Veja, a propósito, o nome do tanque é Siloé, significa o enviado. Jesus foi o enviado de Deus para vir a esta terra e resolver fazer os milagres da parte de Deus. O apóstolo Pedro disse como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com a virtude do Espírito, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui estava um cego que Jesus agora estava curando pelo seu poder, utilizando estes elementos, saliva e fazendo o lodo. Mas o segredo da obediência, o segredo da bênção, da cura, do livramento deste cego que passou agora a enxergar, que diz a palavra, foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Jesus deu uma ordem. Jesus mandou ele ir ao tanque de Siloé. Então ele foi. Ele não disse: não, eu vou fazer o que no tanque? Para que ir ao tanque? O que tem no tanque? Nada disso. Ele não ficou interrogando Jesus, ele não ficou questionando. Ele ouviu as palavras de Jesus, elas entraram no ouvido, certamente desceram ao coração dele, e imediatamente ele pôs-se a obedecer a ordem que Jesus lhe tinha dado. E qual foi a ordem que Jesus deu a este cego? Deus disse a ele o seguinte: vai, lava-te no tanque de Siloé, e ele foi, lavou-se e voltou vendo. O milagre foi este, em ir ao tanque de Siloé, lavar-se e voltar vendo. Foram as águas do tanque de Siloé que curaram a cegueira daquele homem? Evidentemente que não. Quem curou aquele homem foi Jesus. Porque ele obedeceu a ordem de Jesus. Neste ato de ele se levantar de onde estava e ir até o tanque de Siloé para lavar-se, a fé dele foi ativada pelo poder de Deus nesta caminhada, e aquele instante em que ele lavou-se, as escamas caíram dos seus olhos, a cegueira desapareceu, ele passou a enxergar e veio aonde estava o Senhor Jesus. E as pessoas começaram a perguntar agora: escuta, este é aquele que estava assentado e mendigava? Ou parece com ele, é alguém parecido com ele? E começaram a interrogar. E ele disse: não, sou eu mesmo. Eu que era cego, mas agora vejo. Então observamos aqui, neste primeiro ponto, que a obediência precede a bênção. Ele precisava da visão. Jesus tinha o poder para dar a visão a ele. Mas entre o poder de Jesus
e a cegueira que ele tinha, a visão que ele precisava, estava o elo de ligação, que era a obediência. Então Jesus falou, ele obedeceu, o milagre aconteceu. Ato instantâneo. Não foi fácil uma coisa hoje, outra depois, daqui não sei quantos dias, e por fim vai acontecer. Não, Jesus não trabalhava dessa maneira. Jesus trabalha de maneira dinâmica, prática. Na hora, as coisas aconteciam. E aqui está um exemplo. Ao lavar-se, voltou vendo. E começou então a bendizer o nome do Senhor e dar testemunho de que ele era cego, mas agora estava vendo. Um homem chamado Jesus. Então, neste primeiro ponto, como eu disse, a obediência precedeu, quer dizer, a obediência veio antes da bênção. Porque se não houver a obediência, a bênção não chega. A bênção de Deus, ela só vem quando existe a obediência. Por isso que o próprio Deus falou através de Samuel, mais importa obedecer do que sacrificar. Quando Deus prometeu a Israel as bênçãos, lá no capítulo 28 de Deuteronômio, ele diz, e será que se obedecerdes, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então, em primeiro lugar, está a obediência. Em obedecendo, a bênção vem, o milagre acontece, a cura acontece, enfim, tudo que houver necessidade, havendo a obediência a preceder, a bênção virá logo em seguida. Para o homem que era cego, veio imediatamente esta situação. Ele passou a enxergar simplesmente porque creu em Jesus e obedeceu o que Jesus tinha ordenado para ele fazer. Na Bíblia nós encontramos outros exemplos de pessoas também que a bênção dependia do ato da obediência. Nós vamos encontrar também aqui no capítulo 11 do Evangelho de João, os versículos 39 e o 41, está escrito assim: Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então Jesus deu uma ordem, tirai a pedra. O que eles deveriam fazer? Tirar a pedra. Por quê? Naquele sepulcro, eles tinham colocado Lázaro, que adoentou-se e veio a morrer, então levaram ao sepulcro e colocaram uma pedra na porta do sepulcro. Quando Jesus chegou, identificou onde Lázaro estava, ele disse, tirai a pedra. Na obra de Deus, para preceder a bênção, tem a obediência. E a obediência é uma parte que compete a nós. Obedecer à orientação de Deus para a nossa vida, para assegurarmos a bênção de Deus para o nosso viver. E aqui estava Lázaro. E quando Jesus mandou tirar a pedra, Marta ainda procurou questionar. Mas Jesus disse, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Era preciso fazer este ato determinado por Jesus. E então, quando Jesus deu estas palavras, diz-nos o versículo 41, tiraram, pois, a pedra. Então Jesus diz, tirai a pedra. As pessoas foram lá e tiraram a pedra. Este ato de tirar a pedra é o ato de obediência. E como toda obediência precede a bênção, ela estava próxima de acontecer. Então, ao tirarem a pedra, Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão,
que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então veja, a restauração à vida de Lázaro só aconteceu depois de terem sido removida aquela pedra, que era o ato de obediência. Jesus disse: tirai a pedra. Se eles disseram: não vamos tirar a pedra, já cheira mal, já está em decomposição, não tem como tirar a pedra, Lázaro não teria sido restaurado à vida. Mas porque houve alguém que creu no que Jesus falou e obedeceu e tirou a pedra, Jesus então chama a Lázaro e Lázaro vem para fora, restaurado, vivo. E o Senhor dá ordem: desligai-o e deixai-o ir. Então veja, uma bênção que a obediência precedeu. Primeiro precisou vir a obediência para, na sequência, a bênção aparecer. Se falta obediência, não tem bênção. A bênção fica retida. Mas quando há a obediência, isto abre a porta, a oportunidade, o caminho para a bênção chegar. Lembrando que é a bênção que vem ao nosso encontro, e não nós que vamos ao encontro da bênção. O dizer de Jesus é este: a bênção virá sobre ti e te alcançará. Então a bênção está na obediência. Houve obediência, a bênção se faz presente. Então já vimos aqui o primeiro caso daquele cego que obedeceu a Jesus, foi ao tanque de Siloé lavar-se e, ao ir, ato de obediência, voltou vendo. O segundo exemplo de Lázaro: estava sepultado no sepulcro, a pedra tampava a porta do sepulcro. Jesus disse: tirai a pedra. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Resultado da obediência. Vemos agora outros casos que a bênção precedeu, a obediência precedeu a bênção no Antigo Testamento. Nós encontramos no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito assim: e disse assim, versículo 15 a 17, diz assim: ora, pois, trazei-me um tangedor, e sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Havia aqui uma seca muito grande e uma promessa de Deus de mandar água. Mas antes que esta água viesse, sem que fosse por intermédio do vento, da chuva, destas coisas que eram comuns, ele disse: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água. Mas para encher de água, o que precisava? Primeiro precisava fazer as covas. O Senhor disse: fazei neste vale muitas covas. Por quê? Porque se não fizessem as covas, os buracos, para conter a água viria e passaria direto. Ou nem viria, porque o vir a água estava ligado à obediência, a fazer as covas. Então, fizeram as covas.
Mas não havia vento, não havia sinal de que haveria de chover. Fizeram as covas, deixaram elas abertas e foram dormir. E diz-nos a palavra que, no outro dia, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, vinham as águas do caminho de Edom e a terra se encheu de água. Então veja, a terra se encheu de água. A água não veio do céu, a água veio do caminho de Edom para a terra do povo de Deus. O que precedeu esta bênção? Água. Água fala sobre bênção. A obediência. Em que sentido? O Senhor disse, fazei neste vale muitas covas. Então, quem creu e obedeceu e fez as covas, teve água em abundância. Quem não creu e não fez as covas, não teve água nenhuma. Então, lembre-se sempre, a obediência precede a bênção. Ao fazer as covas, a água veio para dentro das covas. Não precisou ir buscá-la onde ela estava e trazer para as covas. O Senhor direcionou aquelas águas que elas vieram na direção daquelas covas que foram feitas e elas encheram-se de água. Então, a obediência precede a bênção. Este o terceiro exemplo. O quarto exemplo, nós encontramos ainda aqui no capítulo 4 de 2 Reis, os versículos 3 e o versículo 6. São relatos conhecidos dos que servem a Deus. É sobre a mulher que o marido havia morrido, ela tinha 2 filhos, tinha dívida, e os credores vieram para levar os filhos, e ela ficou numa situação difícil. E ela foi ao homem de Deus, na época Eliseu, e ele perguntou o que era que ela tinha em casa. E ela disse, tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. O que fazer numa situação como esta? Então a ordem de Deus, através do profeta, para aquela mulher foi. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Bem, vasos vazios e não poucos. Então era para correr a vizinhança e pedir vasos a todos eles, o maior número de vasos que pudesse conseguir. Então esta mulher certamente tinha um bom relacionamento com a sua vizinhança, porque ao passar por ali, todos aqueles que tinham vasos colocaram à disposição daquela mulher, porque a palavra do homem de Deus era, então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Esta foi a palavra de Deus. Primeiro, a obediência. Qual era o ato de obediência? Ir a todos os vizinhos e pedir vasos emprestados. Vasos que depois seriam devolvidos. Vasos emprestados. E a ordem é, ao trazer os vasos para casa, ele disse, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e começa a deitar daquela botija de azeite, uma botija de azeite, e vai derramando sobre cada vaso daquele que lhe foi emprestado. E ela começou, porque houve a obediência, a bênção estava a caminho. Então ela começou a virar a botija de azeite sobre o primeiro vaso, encheu, traga outro vaso, encheu, traga mais outro, traga mais outro. Finalmente, os filhos trouxeram todos os vasos, um por um. E ela foi deitando o azeite e foi enchendo o vaso, deitando o azeite e foi enchendo o vaso. O certo é que quando acabou todos os vasos, não tinha mais nenhum recipiente, o azeite parou. Porque
a bênção vinha enquanto tinha lugar para acomodar a bênção, para guardar, para depositar aquela bênção. E o versículo 6, e ela foi então ao homem de Deus, sucedeu, pois que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze ainda mais um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. O azeite só vem enquanto tem espaço, tem lugar, tem aceitação. O azeite continuou, a bênção. Ela foi ao homem de Deus, ele disse, pagai a dívida e vivei do resto. E ela viveu por muito tempo com o milagre daquele azeite que foi multiplicado. Mas a multiplicação só aconteceu porque primeiro houve a obediência em ir buscar os vasos vazios. E quando os trouxe, a bênção chegou. Então este é o quarto exemplo que nós encontramos, o azeite da viúva. O quinto exemplo nós vamos encontrar no capítulo 5, o versículo 10, de 2 Reis ainda, o versículo 10 e o versículo 14, onde está escrito o seguinte, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Aqui estava Naamã, que era o general do exército da Síria, e ele tinha sido acometido por uma lepra, uma menina que foi levada cativa, falou a respeito do homem de Deus, ele creu na mensagem daquela menina, pegou cartas e veio ao homem de Deus. Mas ele veio com aquela pompa esperando que uma comitiva fosse recebê-lo. Mas o homem de Deus, quando ele chega lá de dentro mesmo, já dá logo o veredito para ele e diz o seguinte, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Esta foi a ordem. Qual era o ato que pertencia a Naamã? Vai, lava-te 7 vezes no Jordão. E a parte de Deus, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. A lepra vai deixar-te. Ele ignorou, procurou não aceitar este pedido, mas um daqueles que vinham na sua carruagem disse, se ele te dissesse uma coisa boa, tu não farias? Faria com certeza. Então, obedece o que o homem de Deus te disse. Quer dizer, os próprios companheiros acreditaram na palavra do homem de Deus. E aí diz-nos o versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino e ficou purificado. Então, observe, a obediência precedeu a bênção. A ordem foi, vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Aqui diz que ele foi e lavou-se 7 vezes no Jordão. E ao terminar a 7ª vez, a bênção chegou. E diz-nos assim, e a sua carne tornou como a carne do menino e ficou purificado. Então, observe que a obediência sempre vai preceder a bênção de Deus. Então, este o quinto exemplo. O sexto e último exemplo que encontramos está em Oséias, no capítulo 10, o versículo 12. Está escrito da seguinte forma, semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Bem, qual era a ordem aqui a ser obedecida? Semeai para vós em justiça. Semear, lançar a semente, preparar a terra, torná-la
produtiva. Então, este era o ato da obediência. E qual o resultado? Depois de ter obedecido, ter lançado a semente à terra e ter regado esta terra. Então ele diz-nos aqui, ceifai segundo a misericórdia. Então haverá uma grande colheita quando, antes disto acontecer, houver a semeadura, colocar a semente sobre a terra para depois, no tempo próprio, receber a colheita. Então, nestes 6 exemplos que nós observamos aqui, a obediência sempre precedeu a bênção. Na minha vida, na sua vida, na nossa vida também não será diferente. As bênçãos de Deus só virão sobre a nossa vida quando nós nos dispusermos a obedecer aquilo que de nós será requerido pelo Senhor. Então, quando nós obedecemos, a bênção de Deus nos alcança. Então, encontramos aqui 6 exemplos de obediência que precederam a bênção de Deus sobre várias pessoas. Primeiro, nós vimos sobre o homem que era cego. Ele obedeceu, foi lavar-se no tanque de Siloé, voltou vendo. Segundo, observamos sobre Lázaro. Estava morto e sepultado há 4 dias. Jesus disse, tirai a pedra. Ao tirarem, Jesus restaurou a vida de Lázaro. O terceiro, no caso daquela profecia para que fizesse muitas covas naquele vale, porque Deus ia mandar água. Então obedeceram fazendo as covas e na manhã seguinte a água encheu todas aquelas covas. O quarto exemplo foi sobre aquela viúva que tinha uma botija de azeite e a ordem era pedir vasos emprestados e deitar sobre eles o azeite. Tendo os vasos, o azeite veio e ela foi ricamente abençoada. O quinto, sobre Naamã, que era um leproso, e a ordem foi lavar-se no Jordão 7 vezes. Lavou-se e foi restaurado. O sexto e último foi sobre a colheita. Primeiro semeia a semente e depois faz a colheita. Em semeando, a colheita veio. Então são 6 exemplos de que, em todos eles, a obediência sempre precedeu a bênção. Para mim e para você, sempre vai ser desta forma também. Então o melhor que temos a fazer é quando Deus der-nos uma ordem, uma orientação, a nossa parte compete obedecer. E a parte de Deus é mandar a bênção quando nós cumprirmos com a nossa parte. Guardemos isto, sigamos por este caminho e sejamos ricamente abençoados pelo Senhor. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.